Oi pra você aí de casa! Tá começando mais um Box Set, o melhor programa sobre gêneros do cinema e da televisão. Trazendo pra você as melhores informações e curiosidades, sem contar nossas listas, entrevistas, termômetros de filmes e o mais esperado por todos, o nosso desafio. E as listas de hoje são muito boas. Temos filmes com mais tragédias no set e também o ranking dos filmes mais assustadores. E o nosso gênero de hoje promete ótimas recomendações. A nossa entrevista com o diretor Marcos de Brito tá maravilhosa e você vai adorar tudo que ele nos contou. O termômetro traz os próximos lançamentos do cinema, os colocando como um filme muito frio, aquele que ninguém quer ver, ou muito quente, que é aquele que a sala fica lotada em todos os horários. O desafio de hoje tá muito bom. Eu tenho certeza que você vai conseguir acertar e ganhar nossos prêmios maravilhosos, que inclusive são 2 ingressos para a morte instantânea e um Funko Pop do Fred Krueger. Com essa abertura do programa, você já deve ter adivinhado qual é o tema de hoje, né? Não sendo uma surpresa pra ninguém, hoje o nosso tema é terror. Opa! Quer recomendar um filme de terror pra todo mundo que tá assistindo? Manda lá no Twitter, é @box7 que tá aparecendo agora na tela. Daqui a pouco a gente pode ler a sua recomendação. E aproveitando que você já vai estar lá no Twitter, dá uma olhada no nosso perfil que acabamos de soltar o nosso desafio. É o seguinte, a nossa querida produção deu zoom em um pôster de algum filme de terror, que tá aparecendo agora na tela. E você aí tem que adivinhar qual é e mandar a resposta pro nosso Twitter. Assim você vai estar concorrendo os ingressos para assistir Morte Instantânea e também ao Mini Fred. Não esqueçam de usar a hashtag Box7Terror para conhecer mais pessoas que também nos acompanham e ver todas as recomendações e respostas. Vai mandando aí que depois da vinheta nós vamos ler algumas. Nesse meio tempo da vinheta recebemos tantos tweets que eu fiquei surpresa com a rapidez. O nosso primeiro tweet fala assim: por favor, assistam O Iluminado, é o meu filme favorito e todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez na vida. Quem mandou foi a @carolinafs_ e eu concordo com ela. Tanto que o livro, O Iluminado, é o meu favorito, porém eu prefiro mais o final do filme. Parece que ele não é favorito somente da Carolina. Tem gente que até tatuou aquela cena clássica do Jack atacando sua esposa no banheiro. Vamos para o próximo? Eu quero recomendar Albergue. É o tipo de filme que depois de assistir você fica com medo de albergues. Quem mandou isso foi o @me dá um chiclete. Isso é verdade, eu tenho medo de albergues até hoje. Eu prefiro ficar num hotel, porque pelo menos aí eu tenho certeza que eu vou sair viva de lá. Eu sempre quis mochilar, mas depois desse filme eu acho melhor pensar numa alternativa melhor. Esse aqui foi simples e direto. Corra! Se eu não soubesse que é uma recomendação de filme, certeza que eu ia achar que é uma ameaça. Mas ele realmente é muito bom e precisa ser assistido por todo mundo. O Corra era o meu favorito para ganhar o Oscar, mas infelizmente não foi dessa vez, né? Quem sabe um próximo? Falando em próximo, vamos para o outro, que é Um Lugar Silencioso, que é bem de boa, se alguém tiver muito medo de filmes assustadores. E quem mandou foi a @LedaPriscila. Isso é verdade, porque Um Lugar Silencioso é um filme que não tem falas, é um filme silencioso, só tem um barulhinho aqui ou ali, tá bem tranquilo. Uma curiosidade bem legal é que uma das atrizes, ela tem problema de audição. E aí o filme todo e todo o elenco teve que aprender a linguagem de sinais. Agora indo para o nosso último tweet do bloco, recomendação de um clássico, Jogos Mortais da @PoxaLibriana. Realmente é um clássico, mas esse clássico não é pra mim, porque eu prefiro aqueles filmes mais tranquilos, porque esse tem muito sangue. Eu acho ele muito mais horror do que terror, mas ele te prende bastante pra saber por que todo aquele sangue tá acontecendo. E isso finaliza as recomendações. Agora, dando início ao nosso tema, você sabia que o primeiro filme do gênero terror tinha só 2 minutos e se chama A Mansão do Diabo? E o diretor nem tinha como objetivo fazer o filme para assustar quem estava no cinema. Mas assim, sem querer, acabou fazendo o primeiro filme de terror. O enredo do curta é sobre o cavaleiro que entra na casa do diabo e é atacado por ilusões de fantasmas, morcegos e coisas assim. Isso deixa as pessoas da época chocadas demais. Ninguém nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Gente, é super esquisito imaginar que as pessoas ficaram em choque assistindo uma coisa tão simples quanto essa, mas realmente aconteceu. Depois disso, os filmes evoluíram demais, transformando qualquer coisa ou alguém em motivo para se ter medo. Agora, vamos planejar a nossa semana? O Danilo vai mostrar pra gente quais as estreias mais esperadas e não esperadas da semana. Tudo bem, Danilo? Oi meninas, tudo bom? Oi você aí de casa, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês as 4 principais estreias dessa semana. Bia, você tem algum palpite pro nosso filme mais quente? Eu acho que pode ser aquela sequência de filmes famosos, sabe? Sei, bom palpite. E você, Gabi, qual o seu chute pro filme mais frio? Eu não sei bem o que chutar, mas talvez seja um filme infantil? Vamos ver, vai, se alguma de vocês conseguiu acertar.
Vou primeiro anunciar o primeiro filme, que é Batendo 18 Graus. Temos o filme Entrevista com Deus. O filme fala sobre um jornalista que, enquanto procura a matéria de sua vida, acaba encontrando um moço que diz ser Deus e promete responder qualquer pergunta que ele tenha. Parece que esse filme vai agradar bastante público religioso, hein? Eu também acho que pode vir agradar esse público, viu, Gabi? Tem uma pegada mais atual, mas do mesmo jeito consegue agradar muito quem gosta desse tipo de enredo. O nosso próximo filme bate perfeitamente com o tema box de hoje, sendo o único terror da semana, Morte Instantânea. Bate a máxima de 23 graus. Então aí você de casa já sabe qual dos 3 filmes veio primeiro. O filme fala sobre uma garota que descobre coisas macabras nas fotos polaroids que tira. Que loucura, hein, Gabi? Agora eu tô curiosa pra saber o que tem nessas Polaroids. Será que alguém vai ficar com trauma depois de ver esse filme? Boa pergunta. Eu não ficaria. Você ficaria, Bia? Eu não ficaria. Você ficaria, Danilo? Sabe que não, gente? Eu quase não tenho medo de mula sem cabeça, de dormir no escuro e nem tenho medo de filme de terror. Então assistiria esse filme numa boa 3 horas da manhã. Isso que é coragem. E você aí de casa, ficaria com medo? Algum filme de terror já te deixou com trauma de alguma coisa? Conta pra gente no Twitter. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Não sai daí, porque você não pode perder qual é o filme mais quente e o filme mais frio da semana. Estamos de volta, agora vamos saber qual é o filme mais frio da semana. Conta pra gente, Danilo. A Gabi errou o chute e o filme mais frio com 13 graus, infelizmente, fica com Intervenção. Um filme brasileiro sobre policiais que querem fazer bem em uma comunidade. Poxa, parece ser um filme super interessante, né? Mas infelizmente o Brasil não liga muito para as produções de casa. O que é bem triste. Eu espero que você aí de casa seja diferente e queira muito apoiar o nosso cinema. Infelizmente, todo mundo só fica ansioso para filmes internacionais, viu, Gabi? Mas o que vamos ver é o nosso próximo filme quentíssimo da semana. Bianca, qual foi o seu palpite mesmo? Foi Animais Fantásticos. Animais Fantásticos. Então, meus parabéns porque você acertou. Animais Fantásticos está voltando com seu segundo filme que promete deixar muitos fãs revoltados ou muito felizes. A história continua, mas dessa vez segue a busca de Grindelwald. Tá certo? Tá certo. Sim. Grindelwald, olha, chique. Por bruxos para cometer crimes contra trouxas e também buscar relíquias da morte. Mas esse filme ainda continua em alta, mesmo depois de tantos protestos contra o Johnny Depp? Pra quem não tá entendendo nada, o que essas duasinhas fofoqueiras tá falando aqui, Johnny Depp se enfiou numa confusão. Ele foi acusado de agredir a sua esposa e causou o maior burburinho, o maior fuzuê, pra você que não sabe, Bia, no mundo hollywoodiano. Mas daí, os produtores e defensores do filme abafou o caso e fingiu que nada aconteceu com Johnny Depp. Nossa, isso é muito pesado. Pesadíssimo. Mas, com Johnny ou não, o filme iria continuar sendo mais esperado, já que ninguém nunca vai cansar do mundo mágico de Harry Potter. Eu também acho, viu? Sagas assim nunca perdem o público, por mais que elas se estendam. Star Wars, por exemplo, está aí, firme e forte. Ah, sim. Eu acho que o segredo é não perder a qualidade conforme mais filmes são lançados. Também acho, e se ninguém mais quer ter que pagar pra ver o filme ruim, né? Tudo bem. Mas o papo tá ótimo, mas temos que seguir em frente com o nosso programa. Obrigada, Danilo. Nos vemos semana que vem. Meninas, muito obrigado pra vocês que estão aí em casa. Semana que vem eu volto com mais filmes, porque se não é pra sair com estreia de casa, eu nem saio. Então tá bom? Semana que vem eu volto. Muito obrigado. Obrigada, Beijo. Danilo. Tchau. Agora vamos ler o que mandaram lá no nosso Twitter? Depois de assistir a Freira, eu fico imaginando se toda freira que vejo é secretamente um demônio. Quem mandou esse foi o @RafaBerim. Isso é verdade. Tanto que eu tava no metrô esses dias, eu vi uma freira andando por lá e fiquei meio desconfiada, assim. É de se assustar um pouco, vai. Mas vamos para o próximo. Quem mandou esse foi o @mariano_fks. Eu sempre tive medo de bonecas, mas depois da Annabelle tudo piorou. Minha mãe teve que jogar todas as bonecas da minha irmã fora porque não conseguia dormir. Meu primo, ele assim, ele morre de medo de bonecas desde pequeno. Acho que começou com o Chuck. Minha prima, com o Chuck. Depois do Chuck, ela ficou, com trauma de boneca, se esperneava só de ver. Não é bem um medo, mas depois de Corra, eu faço uma pesquisa completa sobre a garota que estou namorando, por medo da família dela ser louca também. @JonathanNhenry.
Eu acho que ele não tá fazendo mais do que obrigação. Instagram, Facebook, Twitter tá aí pra isso. Tem que stalkear mesmo, tem que saber onde tá se metendo. Quando você conhece alguém assim, acho que é o mínimo que você tem que fazer. Eu, pelo menos, sempre dou aquela stalkeada. Sim. Obrigatoriamente. Vamos para o próximo, que é... Quem mandou esse foi o @BisquiBianchini. Nem foi de algo especial, mas depois de assistir a Invocação do Mal, eu ficava com medo de ficar sozinha dentro de algum lugar. Então, quando ia no banheiro, pedia pra minha mãe conversar comigo. Invocação do Mal é um filme pesado. É pesado. Eu sempre fiz isso com as minhas irmãs mais novas. Sempre ia no banheiro, carregava uma, ia na cozinha, não tinha ninguém, carregava outra. E isso durou, tipo, anos. Acho que eu nunca tive um medo, assim, nem medo de escuro, essas coisas e tal. Sempre gostei de ficar no escuro, Não era bem um medo, mas vai que surge alguma coisa, né? nunca A gente se nunca sabe, espera nunca por alguma se coisa. sabe. Continuando o nosso programa, agora nós vamos para o nosso querido box de curiosidades, onde temos 2 temas muito bons, não é mesmo, Bia? É isso aí, Gabi. Nossas listas hoje são as melhores que eu já vi por aí. E sem ficar enrolando demais, vamos para a nossa primeira lista, onde vamos falar sobre 5 filmes que, além de terror nas telonas, também sofreu na vida real. É aquilo que dizem, né? A vida imita a arte. E para começar nosso quadro preferido de uma maneira leve, para você se preparar porque vem aí, a primeira curiosidade é sobre o set de Invocação do Mal. Um filme que deixou um dos nossos telespectadores com medo de ficar sozinho, tendo uma história de set leve, parece até improvável, mas é verdade. O filme é baseado em fatos reais, certo? E quando a família que inspirou o filme foi visitar as filmagens, um vendaval repentino fez com que todo o set tremesse, o que já é bem esquisito. E para dar um toque ainda maior de esquisitice para isso, a mãe da família tinha ficado em casa e disse que por volta do mesmo horário que o vendaval aconteceu, ela começou a se sentir muito mal. O que me deixa com mais medo é saber que o filme foi baseado neles e quando eles voltaram para o local tiveram esse tipo de episódio. Filmes baseados em fatos reais, eles são sempre mais esquisitos, assim, né? Sim, faz parecer que pode acontecer com a gente a qualquer momento. Já a nossa próxima curiosidade não é mais tão leve assim, mas não aconteceu no set em si. Um pouco depois do lançamento de O Bebê de Rosemary, um dos compositores do filme morreu por causa de um coágulo no cérebro. Coisa que também acontece com um dos personagens do filme. Realmente, hein, Gabi, a vida imita a arte. Mas as tragédias relacionadas ao filme não acabam aí. A esposa do diretor, um ano após a estreia, foi morta por um dos Manson, sabe? É aqueles que cometeram vários crimes nos Estados Unidos? Sim, eles mesmos, sem contar que a pobrezinha estava grávida. Ai, que horror! Nós pulamos de uma curiosidade super leve para uma tão pesada como essa. E a próxima é mais de boa para deixar você aí de casa um pouco mais calmo. Leve em partes também. Eu conto a parte leve dessa vez. Tudo bem. No filme Horror em MTV, o personagem principal é acordado por forças demoníacas sempre às 3h15 da manhã. E o ator que o interpretou, o Ryan Reynolds, disse que enquanto se preparava para o filme, ele sempre acordava em torno do mesmo horário, sem motivo algum. Foi mais leve. Mas o que aconteceu no set antes que as filmagens começassem não foi tão leve assim. Um mês antes das gravações começarem, a equipe do filme achou um corpo submerso em uma das locações. E o pior é que mesmo depois disso, eles decidiram seguir em frente e gravar ainda lá mesmo. Ai, que horror, Gabi. Eles nem pensaram em mudar o local, né? Mas o diretor, ele também deve ser meio louco. Ah, com certeza. E esse próximo é pesado. Não aconteceu no set de filmagem, mas dizem que é culpa dele. É o seguinte, dizem que nas filmagens de Poltergeist foram usados esqueletos de verdade. E por essa razão, todo o elenco e equipe foram amaldiçoados. Ao total, foram 4 mortes que aconteceram no período de gravação da trilogia. A mais macabra sendo da Dominique Dunne, que participou do primeiro filme. Ela tinha um relacionamento conturbado com o namorado e um dia, quando tentou terminar com ele, estrangulou ela e para abafar os gritos ele colocou a trilha sonora do filme para tocar. Ai, meu Deus. E além da Dominique, mais 3 membros do elenco morreram. E para finalizar essa lista macabra, não poderíamos deixar de fora o filme mais amaldiçoado da história, O Exorcista, que ao total foram 9 mortes. Sendo uma delas de um dos funcionários que era responsável por refrigerar o quarto onde aconteciam as possessões. Mas até hoje ninguém sabe a causa. Além disso, o set também pegou fogo. Tudo foi parcialmente destruído, menos o quê? Isso mesmo, o quarto amaldiçoado. Eu nunca mais colocaria meus pés nesse set. Aconteceu a primeira desgraça e ó, já tava longe. Piorou eu. E é com essa lista que a gente finaliza a primeira parte do nosso quadro tão querido. Agora temos uma entrevista muito especial com o diretor Marcos de Brito. Nosso diretor Lucas Gregório foi até a casa dele, onde ele contou pra gente sobre um episódio macabro que aconteceu nas gravações do filme Apóstolos. E aí, pessoal do Box 7, tranquilo? Hoje eu vou ter a honra de entrevistar
um cara que ele é basicamente um verdadeiro ícone nacional. Ele é produtor, é roteirista, diretor, escritor, autor, e eu vou usar palavras do seu próprio site para definir, é uma das grandes renovações da produção de conteúdo de suspense e terror no Brasil. Pessoal, eu tô aqui com o Marcos Brito. Tudo bem? Obrigado por receber a gente aqui na sua casa, é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. Explica pra gente, como é que tudo começou? Então, eu acho que cinema, fazer vídeos, fazer filmes, sempre esteve dentro, né, de mim. É uma coisa realmente que não foi uma escolha. Porque quando eu era pequeno, eu já ia atrás de câmera de tio, de quem tivesse câmera, de amigos, para filmar histórias curtas que eu tinha na cabeça. E elas sempre envolviam ou terror, ou sangue, ou kung fu, que era coisa que criança gostava. Pelo menos eu, né, criança, gostava de sangue. Não, eu gostava muito dessas questões de terror. Olha, eu acho que o meu estilo mais presente, principalmente na parte de curta-metragem, é ficção experimental. O terror, ele veio meio que como uma necessidade de mercado. O mercado começou a pedir isso de mim porque os primeiros curtas que eu fiz não eram de terror. O primeiríssimo, assim, era drama familiar. Depois foi para um drama de cidade, metrópole. Daí veio violência urbana. Por muito tempo foi o estilo que eu mais gosto de fazer, estilo Sin City, né? Filmes no estilo Tarantino. Tem essa questão de reviravoltas, mas no ambiente, vamos dizer, real. E a partir disso, o mercado começou a querer mais terror de mim. Trabalhar com cinema no Brasil é uma coisa muito complicada, né? O Brasil, ele não é para iniciantes em tudo, né? Não é só falar Brasil não é para iniciantes, mas é em tudo. E cinema, ele acaba sendo exponenciado por causa da cultura. Sim. Por a gente estar num ramo cultural, e quando o país está em crise, o ramo da cultura é o que vai primeiro para debaixo do tapete ali, né? Ele some. E quando você ainda trabalha com gênero, você é ainda mais deixado de lado. Porque a gente, para crescer como indústria, precisa ir no que o público está pagando, né? O que o público faz ser visto. E o público faz ser visto novela da Globo, né? Comédia, mas essas questões que chamam o público. Mas nem isso mais está chamando. Se você vê a lista dos últimos filmes que fizeram, a bilheteria dos últimos filmes, esses Candidato Honesto 2, não sei o que deviam bater 2, 3, 4 milhões, que era o padrão, Sim. Não chegou a 1 ainda. E assim, isso é desastroso. Ou o público não está tendo dinheiro nem para consumir mais isso, que era o cinema que eles mais consumiam, Sim. ou eles finalmente aprenderam que um filme precisa ter roteiro. Tá gostando da entrevista? O Marcos foi muito gente boa com a gente. Abraço, Marcos. Eu sei que você tá assistindo a gente. A entrevista tava boa, mas temos que ir para um rápido intervalo comercial. Eu juro pra você que é bem rápido. Daí voltamos com a entrevista. Não sai daí. E estamos de volta. Esse é o nosso último bloco, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Não desgruda da TV. Antes do comercial, estávamos vendo a entrevista com o Marcos. E ele estava prestes a nos contar uma história do que aconteceu no set do filme Apostos. Vamos continuar acompanhando. Rolou alguma coisa macabra durante essas gravações, assim, por abordar um tema religioso ali, ou mexer com as cabeças, Judas? Eu não diria que macabro, mas assim, que tentava sempre nos impedir de filmar, né? Porque lá na cidade, a gente alugou um castelo. Qual cidade, desculpa? Era Santana de... Poxa, esqueci o nome agora da cidade, depois eu lembro. Sim. Mas a gente filmou no interior do Rio de Janeiro e a gente alugou um castelo, era um hotel castelo. A gente fechou o hotel só pra nós, só pra equipe, então a gente filmava lá as cenas, né, do personagem andando com as cabeças e tal. E tinha uma cena num puteiro. A gente chegou pra filmar essa cena no puteiro, começou a cair uma chuva que acabou, a luz já estava toda montada, tudo posicionado. Eu ainda não tinha chegado no set, porque eu tinha sido meu aniversário no dia anterior e eu bebi horrores, daí eu apaguei, eu acordei para ir pro set. Daí quando eu cheguei no set, tava tudo sem luz e caiu uma chuva que fazia tipo 10 anos que não caía essa chuva na cidade. E ficou horas sem luz. E a gente pensou, a gente não tem como não filmar, Sim. a gente vai perder, porque era muito apertado. Sim. E a gente desesperado lá, um dos atores falou, fui mexer com Cristo, né? Foi falar mal de Jesus, aí foi fazer essas coisas, né? Dá nisso. Então... Tá vendo, Marcos? É isso que dá mexer com esse tipo de assunto. Parece pouco, mas imagina você levar a maior chuva pro lugar depois de 10 anos sem ver uma tempestade assim. E ainda mais falando de Deus no seu filme. Eu iria ficar com pelo menos um pé atrás. Ainda mais com ele ali contando em primeira pessoa, faz parecer ainda mais real do que aqueles que a gente lê pela internet.
Parece que fica ainda mais assustador. E aí, vamos para o nosso ranking? Vamos! E este ranking promete te dar dicas de filmes para evitar ou para ver em casa numa madrugada. Vamos lá? Durante essa semana, fizemos uma enquete sobre qual foi o filme mais assustador para você. Vamos ver quem ficou em quinto lugar? Vamos lá? Então, no nosso quinto lugar fica o filme Sobrenatural. O enredo é sobre um menino que estranhamente entra em coma e seus pais, achando que o problema é com a casa, acabam se mudando. Mas ao chegar na nova casa, descobrem que o problema é com o garoto. Tá, mas e afinal, o que o garoto tinha? Aí você vai ter que assistir, Gabi. Sem spoiler, tá? Eu vou lembrar de colocar na minha lista então esse filme, mas vamos seguir para o nosso quarto colocado, que ficou com O Chamado. Sim, esse é um clássico. Todos conhecem a história, mas caso você que esteja nos assistindo ainda não teve a oportunidade, a história é sobre uma garota que morre misteriosamente. Sua tia, uma curiosa nata, acaba descobrindo que tem algo relacionado às fitas que a garota tinha assistido. Ela conecta com outras mortes que aconteceram e acaba descobrindo que certo vídeo depois que é assistido faz com que a pessoa morra em 7 dias. Simplesmente o maior clássico do cinema. Se você nunca viu, também tem várias sátiras desse filme. O próximo colocado também tem várias sátiras, já que se passa num estilo tão fácil de ser explorado. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado desse jeito. Mas o nosso terceiro colocado é a Atividade Paranormal. A história toda é contada através das câmeras de segurança que foram instaladas porque um dos personagens escutava aqueles clássicos sussurros e barulhos esquisitos durante a noite. E as câmeras estavam lá para confirmar o que todo mundo já sabe. E o segundo lugar, mais do que merecido, fica com O Exorcista. Comentamos sobre ele mais cedo e também temos que comentar agora. Isso mostra como esse filme realmente é muito importante. Verdade. Se apareceu 2 vezes durante o programa, é sinônimo de importância. O Exorcista conta a história de uma garotinha que está sendo possuída e precisa de padres para conseguir tirar o demônio do seu corpo. Temos aquela clássica cena onde ela simplesmente jorra um vômito verde. Sempre que penso em Exorcista, essa é a primeira cena que me vem à cabeça. Na minha cabeça já vem daquela cena da menina girando a cabeça em 360 graus, sabe? Sempre. Ah, sei. O primeiro lugar fica com Invocação do Mal. Filme que mostra a busca de 2 investigadores paranormais por uma entidade demoníaca que assombra a casa recém-comprada de uma família. Uma entidade que só quer saber de continuar o seu reinado de maldade, tanto que Annabelle é um spin-off do filme. Spin-off, pra quem não sabe, é quando um filme ou série é derivado de um já existente. Eu acho que nesse enredo ainda cabe muito filme bom, hein? Só que temos que esperar um que supere Invocação do Mal, já que pelo visto é bem difícil. Bom, eu concordo plenamente. O segredo é esperar pra ver então. Bom, isso finaliza o nosso box de curiosidades, que hoje inclusive foi muito bom. O box de curiosidades está finalizado, mas ainda temos que anunciar o vencedor do nosso desafio. Aposto que todo mundo que participou está muito curioso para saber se levou ou não. Vamos revelar, Gabi? Mas é só se for agora. Produção, coloca aí na tela o pôster só mais uma vez antes da gente adivinhar quem ganhou. Não podendo esquecer do grande prêmio, um par de ingressos para assistir Morte Instantânea e também esse Funko do Fred Krueger maravilhoso. E Gabriela, o grande vencedor é... É o @Carlinhos_RTVI. Nosferatu. Não tem como errar. Meu filme favorito. Parabéns, @CarlinhosRTVI acertou. E para você aí de casa que não tem Nosferatu como seu filme favorito, em uma explicação bem simples, esse filme foi o primeiro filme do Drácula. Imagina que engraçado deve ter sido pra ele chegar no nosso desafio e ser o pôster do filme preferido. Eu tô surpresa que ele não mandou um kkkk junto. Realmente. E Carlos, entre em contato com a gente pela DM e daqui a pouco seus prêmios já vão estar embrulhados e prontos para envio. Não perde essa chance. E pra você aí de casa que ficou chateado por não ganhar, volta semana que vem. Vamos ter prêmios e muito mais conteúdos pra você. Nos siga no Twitter pra receber todas as nossas atualizações em tempo real. Semana que vem voltamos com mais um Box Set. Não esqueça de acompanhar nosso programa na Rádio Código, onde vamos falar sobre séries de terror. Nos vemos semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.